vamos falar de um tema muito, mas muito importante. Eu te trouxe já aqui as imagens. Bem-vindo todos que já estão conectados. Del Clésio. Bem-vindo, Marlene Manuel, bem-vinda à nossa live. Hoje vamos falar temos um tema muito, muito importante. Vamos prestar atenção. Quem tiver aí um blocozinho para anotar, também agradecia. Vamos falar dos traumas da infância, não só da infância, mas também vamos falar dos traumas que os indivíduos, que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Mas não vamos falar no ponto de vista de uma forma paliativa, vamos falar de uma forma muito profunda, de acordo às evidências científicas ou neurocientíficas, em como os traumas que você sofreu na vida infantil, ok, influenciam hoje na tua vida adulta, ok? Mas isso com base os estudos científicos, ok? Isso com base nos nossos estudos, os estudos neurocientíficos. Vamos saber como é que, quais são as afetações que correram no seu cérebro, ou que ocorrem no seu cérebro. Temos que saber que os maus tratos, muita gente diz, eu não tenho trauma nenhum porque eu tive uma infância boa, tive uma infância feliz, tive uma infância... Olá, Marlene, obrigada, querida. Tive uma infância alegre, meu pai nunca me bateu, minha mãe nunca me maltratou. Ok, não vou dizer que não existe pessoas que tiveram esta infância. Existe, sim senhora, porque nem todo mundo também foi violento com seus filhos, com seus sobrinhos. Mas muitas das vezes alguns não sofreram traumas no seio familiar. Percebem? Muitos deles, às vezes, quando nós falamos do trauma, ou quando muitos profissionais falam do trauma, simplesmente focalizam focalizam a família. Não. O ser humano também pode sofrer traumas na escola, o bullying com os colegas, o bullying com os professores. Quando o professor te chama, você é uma burra, você é um burro, você não vai a lugar nenhum, você não vai aprender. Enquanto professora universitária, às vezes sinto, né? Mas sinto e debatia muito com os meus colegas e eu lhes dizia, não é bom que você chame os nossos alunos que vocês são burros, vocês não aprendem, vocês não vão a lugar nenhum. Isso não é verdade, isso não é certo, ok? Portanto, há pessoas que não sofreram trauma na infância, mas sofrem agora na vida adulta. Quando você tem um professor na universidade, até há pessoas que sofreram os traumas na vida universitária. Tá bom? Com seu professor, com o coordenador do curso, com a própria instituição. O que acontece? A nossa vida é um percurso, é um processo. Tá bom? E ao decorrer desta vida, nós nos tropeçamos, conhecemos pessoas nos relacionamentos íntimos e relacionamentos sociais, na escola, no serviço. Ok? Então, ao decorrer dessa nossa caminhada, esses tropeços que vamos, ou seja, essas vias, esses obstáculos que vamos tropeçando, muitos deles têm sido traumáticos e têm uma afetação diretamente no teu cérebro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito rápido. Uma mulher ou um homem que tem um relacionamento conjugal e foi traída, quer dizer, ela criou uma expectativa muito grande com relação a este relacionamento. Ok? Outros até na véspera do casamento. Já comprou vestido ou já comprou fato. Essa pessoa, entenda, esta pessoa teve uma infância boa.
teve um processo acadêmico muito bom. Não teve professor maltratador, não teve colegas maltratadores. Mas nesta fase, fala minha filha, mamãe, fala, escreve. Pode me colocar para os meus seguidores ver, mas vou desligar o micro. E agora danos. Como é que eu coloco isso? Síria? França vai chamar Síria para me ensinar como te colocar aqui. Ok, então eu estava a dizer o seguinte. Este indivíduo que teve uma infância saudável, uma infância bonita, que não viveu traumas na infância, mas infelizmente ela ou ele, aqui não vou falar só das mulheres, tá bom? Porque muita gente pensa que só as mulheres sofrem trauma. Não, tem homens muito traumáticos também, muito traumatizados. Ok, encontras um homem logo na véspera do casamento. A Chelsea disse para lhe adicionar. Como é que eu lhe adiciono então? Tem que pagar para os meus serviços. Lá vai, ó. Um momento só para adicionar aqui a Chelsea, porque isso aqui... a ver... Pois, então o que acontece? Esta pessoa, na véspera do casamento, a pessoa que tanto confiou, que tanto ama ou amou, esta pessoa lhe traiciona. Ou seja, lhe trai com uma outra pessoa. E esta pessoa descobre. E às vezes de forma muito, muito, muito traumática. Percebe? Então, esta experiência que esta pessoa vai viver vai deixar marca profunda nos seus dois cérebros. Depois vou explicar o que é isso, dois cérebros. Nos seus dois cérebros. Ok? Portanto, o trauma não é só no seio da família. O trauma não é só com pessoas conhecidas, com pessoas familiares. Não. Podemos viver o trauma também ao longo do nosso desenvolvimento e podemos viver também o trauma com pessoas de fora. Ok? Mas antes disso, eu trouxe aqui uns dados só para as pessoas perceberem que isso não é só um falatório, um blá blá blá. É preciso nós prestarmos muita atenção com relação ao trauma. Quando você está supostamente a educar o teu filho, tens que saber, ou seja, não digo supostamente, mas quando você está a educar o teu filho, tens que saber quais são os métodos que você está a usar para educar os seus filhos. Também vou ressaltar aqui uma coisa, antes de eu vos dar esses dados da ONU Mulher e os dados da Unicef, para vocês verem o quanto é que a violência de gênero, o quanto é que os maus tratos infantis está a destruir o desenvolvimento das crianças. O mais doloroso é que está a destruir você como pai, você como mãe, você como tio, tia, sem saber se calhar, não é? Sem analisar, não vou dizer que fazem inconsciente, não, fazem conscientemente. Porque quando você está a bater o teu filho, quando você está a menosprezar o teu filho, a destruir o teu filho, você sabe o que estás a fazer. Só que você não sabe as consequências daquela sua atitude. Tá bom? Então, essas consequências que eu hoje vou explicar-te. Muitos filhos têm raiva, têm ódio dos pais, consequência do que passaram no passado, de como o pai e dos métodos que o pai utilizou para supostamente educar o seu filho, ok? Desde que não sai. Então, eu já ouvi relatos, preste atenção, eu já ouvi relatos de homens e mulheres adultos dizem: eu sou o que sou graças à educação que recebi do meu pai, graças à forma com que o meu pai me educou,
E eu pergunto, sempre, porque eu sempre gostei, trabalhei com este sistema de violência. Eu pergunto, ok, mas como é que o teu pai te educou? Ah, o meu pai me educou na marra. Aquilo quando você chegasse em casa, se você não fazer as tarefas, você já sabe os cinturões que te esperam. E eu perguntei, mas você estudava porque você gostava de estudar? Ou você estudava porque você tinha medo de apanhar? Esse é um ponto. E essa pessoa está a dizer que eu sou o que sou, cheguei onde cheguei, graças à educação que eu recebi. Ok. E aí eu pergunto, quem é você? Porque sou o doutor fulano, porque sou engenheiro fulano, porque sou a diretora fulana, porque eu sou esta mulher poderosa. Não. Depois eu pergunto, como é que é a tua relação com seus filhos em casa? Como é que é a sua relação com a sua esposa, com o seu esposo? Como é que é a sua relação com a sociedade, com seus colegas da escola, com seus vizinhos, com seus colegas do serviço? Aí a pessoa já não consegue explicar. Porque a única coisa que ele valoriza é o facto de ter estudado até um certo nível, mas a sua personalidade, a disfunção da sua personalidade, ele não leva em conta. Ok? Então, eu trouxe aqui uns dados estatísticos. Primeiro vou apresentar os dados estatísticos da Unicef. Tá bom? Os dados estatísticos da Unicef. Segundo a Unicef, cerca de 400 milhões, não é 400 mil crianças, 400 milhões de crianças em todo o mundo sofrem habitualmente, esses são dados recentes. Quando se diz habitualmente, é que eles sofrem violência quase todos os dias. E sofrem essa violência como? Segundo a OMS, não é segundo eu, tá bom? Segundo a Unicef. Eles sofrem essa violência como forma de educação. E ainda a Unicef acrescenta que nessa estatística, dentro de 10 crianças, 6 crianças sofrem essa violência. Então é uma cifra muito, muito grande. E a Unicef também alega que 1 em cada 4 mães tem certeza e diz que a violência física, a violência psicológica é a melhor forma para educar um filho. Neste momento, o que acontece? Os pais que educam os filhos utilizando a violência. Você não educa. A pessoa tem que saber a diferença entre educação e criar medo. Tá bom? Então as pessoas dizem, muitos pais pensam que se chega em casa, os filhos estão a correr pro quarto, ok? Todos ficam quietinhos na sala, a ver televisão, ninguém diz pio. Diz, uau, eu educo bem os meus filhos são muito educados. Eu chego em casa, mantém aquele silêncio e ninguém diz nada. Não, isso não é educação. Você não está a educar os seus filhos. Você está a incutir um medo. Então, essas crianças estão a ser alimentadas pelo medo. Então, eles têm medo de ti, não têm respeito. Aqui diz, acabou de receber o distintivo. Ok. Então, uma coisa é os teus filhos te respeitarem, outra coisa é os teus filhos criarem medo. Depois eu vou explicar o porquê que essas crianças criam um medo e quais são as alterações que ocorrem no seu sistema cerebral. Ok? A boa notícia é o quê? É que tudo isso, segundo a neurociência, tem solução. Tá bom? Agora, segundo a ONU Mulher, que é a organização, digamos, que controla, ou seja, que ajuda no empoderamento da mulher, segundo a ONU, o relatório de 2023, que é muito recente,
não é? 736 milhões, quer dizer, a cifra é maior, né? Que as crianças. Milhões de mulheres, ou seja, uma em cada 3 mulheres, são vítimas de violência física e psicológica. Para não falar os outros tipos de violência. Porque a ONU Mulheres não relata os outros. Só que essas, pelo menos nesse relatório, relatam mais esses 2 tipos de violência. Tá bom? Isso não incluiu o assédio. Agora, por causa dessa violência que essas mulheres sofrem, aumenta a incidência da depressão, da ansiedade, do HIV, das doenças transmissíveis sexualmente, aumenta a incidência de disfunções sexuais, por exemplo, aumenta a incidência de vários transtornos mentais e físicos. Tá bom? Isso para não falar dentro desse relatório, a ONU Mulher ainda explica. Isso para não dizer que 51 e 100 mil mulheres e crianças são mortos por ano. No mínimo. Fruto de quê? Desta violência. Então, a violência é um problema muito sério. Quando você está a violentar uma criança, tens que começar a pensar que tipo de adulto estou a formar. Isso é uma mentalidade. Isso significa que as pessoas têm que ter consciência de quando você estás a agredir uma criança, não importa se essa criança é da tua família ou não. Tens que ter isso na sua mente, que tipo de adulto, porque é você que está a formar esse adulto. Você que está a formar esse adulto agressivo, você que está a formar esse adulto dependente, você que está a formar este adulto traumático, você que está a formar esse adulto doente. Porque esta criança vai crescer. Ok? Portanto, temos que ter muita consciência, temos que ter muita cautela no momento de nós educarmos os nossos filhos. Agora, vamos agora nos estudos científicos. O que a ciência, a neurociência nos explica das consequências de você estar a maltratar uma criança. Nos Estados Unidos, nos últimos artigos que eu li, de tantos artigos eu leio, tem muitos artigos que falam sobre o tema, ok? E todos eles, a maior parte deles são unânimes, as respostas aos resultados científicos. Só vou apresentar aqui 2 deles. Um deles foi realizado há pouco tempo, né? Foi realizado há pouco tempo. Os outros últimos que eu li foram realizados há pouco tempo. Nos Estados Unidos, um investigador neurocientífico, ele colocou um grupo de jovens, adultos jovens, separando-os, os que foram vítimas de violência na infância e os que não foram vítimas de violência na infância. Neste estudo, ele utilizou um aparelho para estudar o cérebro. Utilizou um exame que se chama neuroimagem, eletrocefalogramas. Utilizou Utilizou eletrocefalogramas, utilizou ressonâncias magnéticas estrutural, utilizou ressonâncias magnéticas funcional. O que ele encontrou? Primeiro, estes jovens que sofreram abuso na infância, eles tinham um cérebro maior, ou seja, mais volumoso que aquelas crianças, que aqueles jovens que não foram vítimas de violência. Ele também encontrou que estes jovens tinham a amígdala. Depois, olha, eu até trouxe aqui algumas imagens, não sei se vai dar para ver. Nós temos aqui o cérebro, ok. Nós temos aqui o cérebro.
Então, essas estruturas que estamos aqui a ver, eu acho que não vou conseguir mostrar, mas queria tanto mostrar, mas espera, será muito pequeno. Então, nós temos essa parte, esse cérebro já está cortado, não é? Já está cortado. Estas aqui são as áreas corticais e essas áreas são as áreas subcorticais. Então, este autor encontrou nas áreas, primeiro, esse é o cérebro, essas áreas corticais, não é? Na sua conjuntura tinham um volume menor que aquelas crianças que não foram, ou que seja, que aqueles jovens que não foram abusados. E depois, nessas áreas corticais, temos a amígdala, temos o hipocampo. Ele também encontrou que os jovens que foram abusados sexualmente, eles tinham uma amígdala hiperativada, ou seja, estavam sempre em alerta, tinham um medo, aquilo que nós chamamos um medo crônico, uma ansiedade crônica. Depois eu vou explicar também por que eles desenvolveram, quais são os mecanismos que ocorrem para desenvolver esta ansiedade. Ok? O outro estudo que se fez, esse até fez-se mesmo aqui em Espanha, desculpa, também utilizaram ressonâncias magnéticas estruturais e funcionais. Nesse estudo, foram unânimes com o outro estudo que encontraram também as mulheres. Eles estudaram mulheres. Nesse caso, esse estudo feito aqui, estudaram mulheres que foram vítimas de violência na infância e que continuam a ser vítimas na fase adulta. Porque muita gente, principalmente as mulheres, porque os homens acabam depois recuperando no sentido de não voltarem a ser vítimas de violência. Mas a maior parte das mulheres que são vítimas de violência hoje na fase adulta foram vítimas de violência na infância. Então, esse estudo, eles foram unânimes com os outros estudos, de que essas mulheres também apresentavam um volume o cérebro maior que as mulheres que não são vítimas de violência de gênero. Essas mulheres também apresentavam a substância branca, ou seja, apresentavam uma alteração na substância branca. A substância branca são essas manchas que vão aparecendo aqui. Então, a substância branca, qual é a função dele? Ele está, primeiro, situado numa zona profunda do cérebro, ok? Numa zona profunda do cérebro formado de axônios e fibras nervosas. Isso é neurobiologia, neuroanatomia. Explicar aqui, terminaríamos a nossa live só falando disso. Mas esta substância é responsável sobre o quê? Em conectar diferentes áreas do cérebro. Porque essa aqui é só uma metade do cérebro, ok? Mas essa substância faz uma conexão neuronal, porque o cérebro não trabalha de forma isolada, ele trabalha de forma conjunta. Então, essa substância faz com que são neurônios, eles fazem conexão entre cérebro. E para além de fazer conexão entre cérebro, também tem um papel de comunicação eficiente entre o cérebro e outras partes do corpo. Isto quer dizer o quê? Que quando uma pessoa foi vítima de violência e esta substância é alterada, haverá dificuldades de comunicação, por exemplo, do hemisfério direito ao hemisfério esquerdo. Okay? Haverá dificuldade, por exemplo, de comunicação do lóbulo frontal do lóbulo occipital. Lóbulo frontal daqui à frente, occipital é atrás. Portanto, e também haverá dificuldade na comunicação entre o cérebro e outras partes do corpo. Outras partes do corpo de quê? O braço, os braços, as pernas, etc. Que são, ok? Os braços e as pernas, porque esta substância está lesionada. E também eles encontraram o quê? Eles encontraram as áreas, essa parte aqui são as áreas corticais, né? São as áreas da parte de cima do cérebro. E estas de baixo são as áreas subcorticais. Eles também encontraram afetação nessas áreas subcorticais. E quando essas áreas corticais, essas pregas aqui, essas linhas que estão aqui, afetadas. E segundo eles, como resultados também que eles tiveram, como consequência,
a redução, quando há afetação dessas áreas corticais, há uma redução na capacidade de processamento de informação. Razão pela qual que mulheres, homens que foram vítimas de violência de gênero, e principalmente as que continuam a ser vítimas. Por que eu digo principalmente as que continuam a ser vítimas? Porque você, quando sofreste violência na infância e na vida adulta conseguiste, digamos, reestruturar esta violência, há também uma mudança no teu cérebro, ok? Há uma mudança no teu cérebro. Então, essas pessoas têm dificuldade de aprender. Porque a aprendizagem é o quê? A aprendizagem é absorver a informação, processar a informação, armazenar e quando você precisar, você vai buscar. Ok? Também encontraram o quê? Nessas mulheres. As amígdalas também estavam hiperativadas. As amígdalas são elas que enviam informações relacionadas ao medo e ansiedade. Quando o medo é uma emoção, o medo não é uma doença, tá bom? O medo é uma emoção. Eu sei que muita gente às vezes fala, vamos gerir os teus medos, você se controlar os teus medos, suas emoções, você vai ter isso, vai ter aquilo. Cada um fala como quer falar. Mas o medo é uma emoção. O medo, ele tem uma origem. Ok? E uma das origens é a hiperativação dessa amígdala. Deixa eu explicar. Quando uma criança sofre violência e abuso, né? Qualquer tipo de abuso na infância, desde o primeiro momento que começa a sofrer, ela ativa essa amígdala. Ativa um medo crônico. Ok? Então, quando, por exemplo, você se estiver na tua casa e de repente entra um leão na tua casa, você tem duas opções. O que vai acontecer? A amígdala ativa, você tens o medo, ativa o sistema simpático, isso também é outra história da neuroanatomia, e você, a reação aí é fugir, evitar para que não te atacam. Quando isso acontece, você tem palpitações cardíacas, você começa a suar, você começa a respirar fundo, porque aqui a amígdala está a dizer, foge, desaparece daqui, porque senão vais morrer. Agora, imagina uma criança que quando isso ativa, a amígdala está a lhe dizer, foge, mas ela não consegue fugir. Porque ela não tem força para fugir. Porque ela é uma criança. O indivíduo que está ao lado dele, o pai, a mãe, o tio, a pessoa que lhe maltrata, está ali, tem mais força que ele ameaça. Então, o que vai acontecer? Esta amígdala fica super ativada. Mesmo depois daquela ação daquele dia, aquela amígdala continua ativada porque a criança fica com medo, porque não teve resposta a esta amígdala, não teve tempo para ela depois relaxar e ativar o sistema parasimpático, que é o sistema, porque há duas vias. Um sistema é o que te ativa, te coloca com medo, te dá aquele frio na barriga, e você quer fugir, começa a transpirar, o coração sempre diz, agora mesmo aqui morri. Mas depois, quando este perigo passa, ativa o sistema parasimpático. E ativando o sistema parasimpático, você relaxa. Então, todas aquelas vias neuronais que foram afetadas, o corpo, o fígado, o rim, o coração, que a circulação sanguínea, que entrou naquela turbulência naquele momento, quando ativa o sistema parasimpático, o corpo relaxa. Agora, o que acontece com uma criança? Por mais que naquele momento o perigo desapareça, a pessoa sair mais, essa pessoa já deixou aquela semente. Cada vez que a criança vai ver aquela pessoa e vai praticar a mesma ação, vai ativar essa amígdala. E essa amígdala, quanto mais vezes ela ativar, chega um momento que ele permanece
superativada e crônico. E quando isso tornar-se crônico, a criança desenvolve a depressão. Essa depressão, desenvolve a ansiedade, também é depressão. Só que essa depressão não foi tratada naquele momento. A criança cresce na fase adulta com aquela ansiedade. Depois, para além dessa ansiedade, acaba desenvolvendo outros problemas mais, ok? Pode desenvolver, para além do medo intenso, e o que acontece? A pessoa pode buscar depois um mecanismo de refúgio. Ou seja, para poder superar este meu medo, eu vou beber, eu vou fumar. Para poder superar esse meu medo, eu tenho que encontrar, Marlene, sistema simpático, ação, fugir e outros. Sistema parasimpático é a calma, é isso que a Marlene disse. Sim. O sistema simpático, aquilo é ação, é fugir. Agora, o sistema parasimpático, ele te diz, calma, relaxa que o perigo já passou. Ou pelo menos você já conseguiu defender-se do perigo. Ok? Então, esta pessoa, durante o decorrer da sua vida, ele vai optando por situações ou por um mecanismo de poder atrofiar este medo. Por isso é que afeta na sua vida adulta. Às vezes vais buscando proteção e consolo em outras pessoas, que muitas das vezes essas pessoas acabam na mesma também magoar-te ou violentar-te. A Marlene pergunta o que acontece se os dois forem ativados ao mesmo tempo. Pela reação do organismo, o próprio organismo tem um mecanismo de controle, né? Tem um mecanismo de equilíbrio. Eles nunca ativam no mesmo instante. Porque você não pode ter a calma ou seja, você não pode desenvolver a calma digamos, e teres um comportamento ativo em simultâneo. Uma virá primeiro. Capacidade. Agora, o intervalo é que pode ser curto. Porque mesmo quando você não foge, você enfrenta o leão, mas o primeiro que vem é o medo. O primeiro que vem é o medo, é aquilo. Vou fugir, mas vou fugir aonde? Ali, quando você se consciencializa que você não tem para onde ir, automaticamente o próprio cérebro ele ativa um mecanismo parasimpático. Ao ativar o mecanismo parasimpático, automaticamente você vai ganhar a calma, e ganhando a calma você vai encontrar um mecanismo para você poder defender-se deste perigo que está aí ao teu lado. Ok? A outra área que também é ativada é a área de corteza pré-frontal, né? Ela que está aqui à frente da nossa cabeça, ok? Então, esta área geralmente é a área que regula o comportamento do ser humano. Aí na neurociência, há uma história do indivíduo Gage. Ele entrou na história no desenvolvimento da neurociência, muito famoso. Porque esse indivíduo era uma pessoa muito calmo mesmo, mas não teve um acidente de trabalho em que entrou-lhe um ferro daqui e saiu daqui. Foi ele que deu esses dados da regulação da corteza pré-frontal. Então, mas a pessoa não morreu. Detectou-se depois que essa pessoa desenvolveu problemas comportamentais. Portanto, essa área frontal das mulheres, as mulheres que são vítimas de violência na infância e também os que estão vítimas na violência na vida adulta, afeta esta área da corteza pré-frontal, que é responsável pelo comportamento. Muita gente pensa que quando nós falamos do comportamento, estamos simplesmente a falar do comportamento agressivo. Não. Comportamento, até a inibição é comportamento. Quando você apanha dos outros e cruza os braços, porque você tem medo de agir, também é um comportamento. O comportamento não é só agressivo. Temos o comportamento passivo, comportamento ativo.
Ok? Então, esta área também é responsável pela planificação. Por isso que muitos indivíduos, isso principalmente os homens, que foram vítimas de violência na infância, de maus tratos na infância, ou se transformaram em homens violentos. Eles têm comportamentos agressivos. A maior parte, agora, no caso das mulheres, algumas delas desenvolvem comportamentos agressivos e outros desenvolvem comportamentos muito passivos. Até comportamentos de muita, como se diz, né? São muito humildes. As pessoas às vezes pensam que a humildade é apanhar e ficar calada. Tá bom? E esta área do cérebro também é responsável pela planificação, pela toma de decisão e organização. Muitas dessas mulheres não sabem planificar a sua vida, não sabem tomar decisão. São essas mulheres que nós dissemos não sabem dizer não no momento de dizer não. Não sabem dizer sim no momento de dizer sim. São essas mulheres que dizem, doutora, eu quero fazer isso, mas não consigo. Tá bom? Eu quero fazer aquilo, mas não consigo. Porque são mulheres que perderam o poder de decisão. Agora, quando nós, os terapeutas, hoje agora temos muitos terapeutas em todo o canto do mundo, quando nós estamos a motivar as mulheres em ser dono da sua vida, tomar decisão, ter o poder das suas decisões, temos que ter em conta o histórico dessa pessoa. Porque às vezes essa pessoa não consegue tomar decisões, não só porque é uma pessoa fraca. Não, nós às vezes pensamos que é uma pessoa fraca. É que há um distúrbio no seu cérebro que lhe impede ele tomar decisão na vida. Por isso é que vem hoje as terapias baseadas em evidências neurocientíficas, porque quando se aplicam essas terapias, moldam, porque isso aconteceu com o cérebro, mas o cérebro é plástico. Nós falamos da neuroplasticidade. O cérebro, ele adapta-se. O cérebro, ela é curável. Ok? Claro, independentemente da lesão, da localização da lesão, a cura pode não ser completa, mas é curável. Nesse caso dos traumas, o cérebro já foi comprovado em várias nas investigações neurocientíficas, o cérebro, a pessoa começa a aprender a ter uma vida normal e é uma reestruturação do cérebro. Ok? E depois tem uma área também que é muito afetada segundo esse estudo, que é o hipocampo. O hipocampo é a área responsável da aprendizagem também e a memória. Muitas mulheres que eu já atendi, que foram vítimas de violência sexual, se tem uma coisa que eles dizem, duas principais coisas que eles dizem, para além do medo, porque o medo é algo que está aí muito forte nessas mulheres, é de dizer, olha, eu não consigo estudar, eu não consigo aprender, eu esqueço as coisas, eu vou na escola, me matriculo, começo a estudar, mas chego, esqueço tudo. Porque eles têm dificuldade, por causa desta lesão hipocampal, do hipocampo, eles têm dificuldade. Eles registram informação, porque quem faz o registro é a visão está boa, registra a informação, os órgãos de sentido, temos a audição, que também registra a voz, temos os órgãos de sentido, também temos a sinestésica, que é a pele, mas ele não consegue processar a informação no ponto de vista de poder guardar, que é o armazenamento, não consegue, digamos, o termo é mesmo isso, processar, interpretar a informação, processar a informação. Esta aqui é uma esferográfica, ok, serve para quê? Por que ela é uma esferográfica? É uma interpretação, é um processo, é um processamento de informação. É esferográfica por causa disso e aquilo. Ok? Então, se te perguntam na prova, isto é uma esferográfica, para que serve? Uma pessoa que tem problema do hipocampo, lesão no hipocampo, tem dificuldade de descrever isso. Ela até pode identificar para algumas, né? Isso também depende muito dos transtornos. Identificar, mas não consegue descrever. Ok? Porque, por mais que você lhe ensinar, ela não consegue aprender. Então, as mulheres
os adultos vítimas de violência na infância e os que decorrem a passar violência até agora, eles têm essa dificuldade, têm problema da memória. Eles sempre dizem, doutora, eu deixo a chave num sítio, depois já não sei, ok? Eu tenho que cozinhar isso, mas também depois já não sei quais são os ingredientes. Eu vou fazer compra, se eu não fazer uma lista, eu chego no supermercado e já não sei comprar nada. E muita gente pensa que a violência é algo passageira, isso passa, isso é normal, eu também apanhei do teu pai, a tua tia também apanhou, ok, você diz sempre, a pessoa que te diz isso, ok, você apanhou do meu pai, e como é que você está? Como é que está a tua saúde mental? Ok? E depois temos o hipotálamo. O hipotálamo também é uma área do cérebro. Todas essas áreas que eu estou a explicar, eles fazem parte do sistema límbico. Tá bom? Fazem parte do sistema límbico. No sistema límbico temos as áreas corticais e as áreas subcorticais. Não vou poder explicar tudo, essa neuroanatomia, porque é algo muito complexo. Mas temos isso que estou a explicar é o básico, é o frequente. Tá bom? O hipotálamo controla a temperatura, controla a fome, controla a sede. Controla o corpo. Quando esta área na mulher que sofreu vítima de violência de gênero é afetada, muitas dessas mulheres desenvolvem transtorno alimentar. Por isso, eu ainda apelo. Eu sei que aqui deve ter terapeutas, deve ter psicólogos. Quando nós estamos a avaliar transtornos mentais, não podemos esquecer o funcionamento do cérebro, a estrutura. Porque senão, por isso é que muitos de nós, terapeutas, acabamos fracassando com os pacientes. Até o paciente ir embora, gastou tanto dinheiro e você também fica frustrado porque você não conseguiu tratar. Porque isso acontece quando nós ignoramos o aspecto biológico. O aspecto biológico não pode ser ignorado. Ok? Então, essas estruturas, essas são as estruturas, tem outras mais, só que se eu ficar aqui, só vamos falar mesmo vamos falar mais da neuroanatomia do que do que outra coisa. Mas ainda tem outro aspecto muito importante que eu preciso apresentar. Mas vamos dizer que nessa estrutura é muita anatomia do cérebro, Roberta. Para além dessa estrutura física macroscópica, se assim posso dizer, mas é mesmo assim, é macroscópica, porque são estruturas que se pode observar, tá bom? São estruturas que se pode observar não só com aparelhos, mas também se pode observar quando se faz o corte do cérebro. O corte do cérebro faz-se em quatro planos, se não me engano, 4. Pode-se fazer assim, pode-se fazer assim, pode-se fazer assim e assim, ok? Então, tem os nomes. Quando se faz esses cortes, nós conseguimos palpar a amígdala. Então, são estruturas macroscópicas. Mas temos as estruturas microscópicas também, que são os neurônios, que são as células e as substâncias. O que ela afeta também? A violência e o abuso afeta neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias que estão alocadas no nosso cérebro e que têm uma função muito importante no nosso funcionamento, não só do funcionamento do cérebro, mas sim do todo o corpo e no nosso estado de ânimo. Primeiro vou falar só de uns 3 ou 4, mas tem muito mais. Temos a serotonina. As mulheres que foram vítimas de abuso, de maus trato, e os que estão agora, eles têm problemas nos neurotransmissores de serotonina. A serotonina, um nível desequilibrado de serotonina, provoca problema de estado de ânimo. Ok? Quando o indivíduo tem depressão, apesar de que muitos terapeutas dizem, não, a pessoa tem depressão, não necessariamente que tenha, como posso dizer em português, que tenha redução da serotonina ou tenha mau funcionamento da serotonina, mas a ciência não diz isso. Ok? E eu
Eu prefiro basear-me naquilo que a ciência, porque a ciência estuda várias pessoas. A outra coisa que nós temos que saber, essas alterações cerebrais têm dois polos. Um polo, eles existem, ou seja, a sua manifestação, eles existem como causa de algum problema. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu e a minha comadre podemos ter depressão, ok? Mas a causa dessa depressão pode ser diferente. Eu posso ter a alteração da serotonina porque eu tenho um indivíduo tem, digamos, uma doença crônica. Ou tem um câncer, ou tem uma hipertensão crônica, ou tem diabetes, que afetam também algumas estruturas do cérebro, ok? Então, por alguma razão, de algum problema que eu tenho da saúde, altera o funcionamento do meu cérebro. Então, não tenho a depressão por causa da alteração do cérebro, muito pelo contrário. A depressão que eu tenho, que veio por outras razões da vida, é que alteraram o funcionamento do meu cérebro. O outro exemplo é eu ter problema no cérebro que me levam a ter depressão. Então, são dois polos, ou seja, a depressão, os problemas do estado de ânimo, o cérebro pode ser a causadora, ou então o cérebro pode estar a passar consequências, ok? No caso dos maus tratos, o cérebro ele está a ser machacado, como dizem, está a ser torturado, por isso é que ele desenvolve essa alteração que automaticamente fica interligada ao seu estado de ânimo. A serotonina é responsável pelas emoções. Quando as emoções, vou só dizer aqui rapidamente, as básicas que foram estudadas, básicas, é a ira, não é? A tristeza, o medo, o asco é nojo, tá bom? Tem outros mais que são secundários. Então, essas emoções são necessárias, porque às vezes eu vejo alguns terapeutas que transmitem uma mensagem no sentido de eliminar as emoções. As emoções não podem ser eliminadas. Nós temos que dar a habilidade à pessoa. A pessoa tem que criar habilidades de controlar as suas emoções. Porque no momento que eu deixo de ter medo, para você saber que o medo não é vilão da história. No momento que eu deixo de ter medo, eu posso sair meia-noite a andar por ali sem medo de que pode aparecer alguém me fazer mal. Eu posso chegar e começar a xingar o presidente da República porque eu não tenho medo de ir para a cadeia. Então, o medo é necessário. A ira é necessário. Quando uma pessoa vem me dar na cara e eu não reajo, não sinto raiva, isso não é normal, é anormal. Se perdi um ente querido, é normal que eu sinta tristeza. Agora, o problema está onde? Como eu tenho gerido essas emoções e até que ponto essas emoções se tornam patológicas. Tá bom? Então a serotonina está ali. Ela é responsável, quando ela está alterada, tá bom? Quando temos hiposserotonina, o indivíduo desenvolve a depressão, porque dá tristeza, vai ao estado de ânimo baixo. Desenvolve depressão, desenvolve problemas de prazer, qualquer tipo de prazer, não quer falar nada, não quer comer, não quer tomar banho. Então, desenvolve um monte de problemas. Quando estamos a fazer a avaliação desses pacientes, temos que ter isso em conta. Por que ele está assim? Será que é um problema biológico? Também, as pessoas que sofrem violência, há uma ativação do cortisol. O cortisol, em seu estado elevado, essa substância, leva a um estresse crônico. Quanto mais tempo você estiver baixo a um elevado cortisol, você estará sempre em estado de alerta, porque essa substância
está relacionado com o estado de alerta. Então você estará sempre alerta. E essas crianças, mulheres que são abusadas, eles estão sempre alerta. Isso é o quê? O medo também. Ok? Então eles vivem um estresse crônico. E depois tem a dopamina. A dopamina está relacionado com circuitos neurais de prazer. Como a mulher sofre a violência, a pessoa sofre a violência, ele tem que, isso que eu disse no princípio, ele tem que encontrar um mecanismo que lhe dá prazer. Ok? Como esta dopamina está alterada, então ele vai buscar comportamentos, vai desenvolver comportamentos para poder substituir aquela agonia que ela sente. Ali vai, usando drogas, bebidas, alcoólicas, digamos, comportamentos sexuais inapropriados, porque ele está atrás de algum prazer, alguma coisa que supostamente, segundo ela, lhe dá o sentido da vida. Ok? Então, tendo isso terminado, o que eu queria mostrar é o seguinte. Essa imagem que está aqui, não sei se conseguem ver, podem dizer aí no chat se conseguem ver, não sei se Bertuxa conseguem ver essa imagem. O que é que eu quero mostrar nessa imagem? Estão a ver essa parte de baixo que está aqui? Isso chama-se o nosso inconsciente. Eu, na verdade, tenho uma teoria. Eu digo que o ser humano tem 2 cérebros. Um cérebro é este, e eu chamo isso de cérebro visível. E este é o segundo cérebro que eu chamo de cérebro invisível. Por que muita gente, às vezes, dizem, eu tive uma infância feliz, eu tive uma infância boa, não tive problemas, então não tenho traumas. Por quê? Porque ele não se lembra dos momentos em que ele foi maltratado. Ou dos momentos em que ele passou numa situação que lhe provocou dor. Tudo que nós vivemos, ele vem ficar alocado aqui. Isso chama-se inconsciente. Tá bom? O que você tem na consciência é só esse bocado aqui em cima. Tá bom? Isso que está aqui em cima é o que você se lembra. Isso que está aqui é o que você não se lembra. Só que estas raízes que você não se lembra, eles provocam dor nesse teu consciente. Tá bom? Então, é necessário, quando você está a maltratar uma criança, você está a pensar que esta criança vai esquecer. Ela até pode esquecer no consciente, mas todos esses maus tratos, eles vão ficar alocados aqui no inconsciente. Ok? Então, isso que está aqui no inconsciente, que não está aqui no consciente, é que vai provocando sofrimento, dor, angústia na pessoa. E às vezes, até quando você pergunta, mas como é que foi a tua infância? Tiveste algum problema que supostamente... A pessoa é capaz de te dizer nada que eu me lembre. Mas quando essa pessoa for submetida a sessões, ela acaba se lembrando disso. Ai, filha. Não. Acho que acabou. Acabou o tempo, 1 hora. Vai acabar em 4 minutos. Não acabou. Não, quando acabar, vamos recomeçar. Então, Que vamos recomeçar como? Sim, já começa, se espera. Tá. Então, os traumas que nós trabalhamos nas consultas, esses traumas estão alocados aqui. Por isso, não adianta, não é só o simples facto de nós procurarmos motivar o indivíduo para tomar decisão, para utilizarmos um monte de artifícios para poder ajudar a pessoa. Não está mal. Não está mal as nossas terapias de 3ª geração, nossas terapias não estão mal. Mas nós temos que ter sempre em conta onde é que está alocada esta dor, de onde vem esta dor. Se nós não fizermos um melhor diagnóstico, nosso tratamento não será eficiente. Parece que os meus minutos estão a acabar, eu pensei que ia ficar mais tempo.
Razão pela qual nós estamos a preparar um treinamento para o mês de março, que é o Março Mulher, no último mês, para podermos trabalhar esses traumas, mas utilizando métodos terapêuticos baseados em evidências neurocientíficas. Porque quando você está a fazer um acompanhamento, quando você está a aplicar uma terapia, independentemente de qual a origem deste problema que você está a combater como terapeuta ou como quem seja, tens que ter em conta que estás a mexer com uma estrutura física, ok? Mesmo você não vendo, ela existe. Ela existe. É preciso todos nós sermos neurocientistas ou sermos neuropsicólogos? Não necessariamente. Mas é importante você saber, eu comparo sempre com os médicos. Os médicos, quando está para prescrever uma medicação, ele sabe qual é o mecanismo de ação desse medicamento que ele está te dando. Se ele está te dando paracetamol, ele sabe o que esse paracetamol, ou por que este paracetamol vai curar esta febre ou esta dor de cabeça. Então, nas terapias, a mesma coisa. Quando você está fazendo um plano terapêutico, você tem que saber quais serão os mecanismos, tá bom? Que vão influir neste plano terapêutico no organismo do indivíduo. Porque senão você vai elaborando terapia mais terapia. As pessoas têm que saber que a emoção é como uma febre, é uma dor de cabeça, não é uma doença. Dor de cabeça não é doença. Febre também não é doença. É como a emoção, é como o medo, né? O medo, a raiva, a tristeza. É uma manifestação de que alguma coisa não está bem. Então, se você vai no médico, o médico te dá paracetamol de pirona, você vai chegar em casa 8 horas depois, a dor de cabeça volta. Por isso que às vezes, quando nós vamos num terapeuta, logo na primeira sessão, você diz, poxa, agora sinto-me leve, agora sinto-me bem, e você sai daí com uma sensação que esse é o melhor terapeuta que você conseguiu. Mas só que você, quando chegar em casa, 8 horas depois, 2 dias depois, essa tristeza, esse medo, essa angústia voltou. Por quê? Porque o terapeuta deu-te paracetamol, porque precisava acalmar aquela dor naquele momento. Precisava acalmar aquela febre naquele momento, porque você estava sofrendo com aquela febre. Agora, não pode parar por ali. Você é seu terapeuta. Tem que encontrar agora o mecanismo de descobrir qual é a causa desta dor. Por que esta dor está ali? Por que essa emoção está ali? Essa tristeza, esse medo e essa angústia. Por que ele está ali? Em função disso, que a terapia será desenhada. Porque senão você, cada vez que você vai ao terapeuta, você vai tomar paracetamol, a doença está ali, a doença não está a ser curada. E qual é o mecanismo de ação que esta terapia que você está a fazer vai influenciar no corpo deste indivíduo? Portanto, é importante, é necessário nós termos muito cuidado no momento de aplicar as nossas terapias, no momento de ajudar os nossos pacientes. Você também que é paciente, é preciso ter capacidade de identificar as tuas emoções, as tuas tristezas. Os problemas não podem ser tapados com a peneira. Quando você sente-se mal, procura ajuda. Abre-se, fala o que você tem para a pessoa poder criar um método ideal e poder te ajudar, ok? Então, não há nada que não possa ser. O nosso cérebro é plástico, ele é maleável. Cada técnica que você aplica, ele vai malhando. Por isso que ele é neuroplástico. Por isso que tem as técnicas de neuroplasticidade, para ajudar este cérebro que foi danificado, que foi machacado, que foi torturado, a poder se recompor e ter uma estrutura ideal e um funcionamento ideal. Já se passou a teoria de que dizia um cérebro uma vez lesionado já não volta, não depende. Só os que nascem já com problemas de disfunção cerebral estrutural
são esses que continuam com o mesmo problema, mas ainda assim a tecnologia de hoje e as novas terapias ajudam com que este cérebro, que realmente está lesionado por alguma razão, aconteça neuroplasticidade, aquela área que está lesionada, as outras áreas possam receber aquela função e a pessoa ter uma função normal. Ou seja, aquela parte que foi lesionada, continua lesionada, mas a outra parte do cérebro, as áreas que estão aí conectadas, porque o cérebro ele é interconectado, pegam essa responsabilidade e resolvem e fazem com que você tenha um funcionamento normal do cérebro, ok? Então não pode se deixar ficar e não vamos na lenga-lenga, porque tudo tem uma base científica, tudo tem uma base. Todo transtorno, todo problema que você está sofrendo tem uma causa. Então tem que se descobrir a causa para que o mesmo problema não volte a acontecer. Ok? Acho que daqui a pouco o TikTok vai já fechar, né? Né, filha? Então, mas aí quem tiver uma pergunta rápida pode fazer e eu vou responder. Marlene, muito obrigada mesmo. A live estará gravada, vamos publicar em outros canais. Sigam nossos canais, porque aí vão encontrar o link que vos levará para o WhatsApp. Para quem estiver interessado em fazer o treinamento no mês de março, para trabalharmos os aspectos traumáticos e não só os aspectos psicológicos, também estaremos disponíveis. Vão seguindo, vão partilhando e na próxima teremos a próxima live, porque essa semana sempre teremos live agora uma vez por semana e vamos decifrando cada vez mais esse mistério do cérebro. Por que eu digo mistério do cérebro? Por que eu trabalho com esse mistério do cérebro? Porque as terapias que eu vou aplicando, em Angola estamos a precisar de profissionais como a doutora. Muito obrigada, Marlene. As técnicas que eu aplico são técnicas baseadas em evidências neurocientíficas. Ok? Neurocientífica. Até muitas técnicas que parecem não terem, como se diz, um cunho científico, mas quando se faz a pesquisa se percebe que já houve um neurocientista que comprovou que esta técnica funciona e o porquê que funciona. Aqui diz, a Marina diz, eu quero ver a minha sobrinha que está ao lado. E aí ela está ajudando aqui. Vem dar para te ver, Nadia Marina. Tá aqui. A sobrinha que está ao lado, que está ajudando aqui na área técnica. Tá bom, Marina. Então é por aí. Nós vamos utilizando as nossas técnicas para poder ajudar as pessoas a decifrar o mistério do cérebro, ok? Porque o cérebro é maleável. Esses dois cérebros, nós só temos dois cérebros. Este é o consciente, o cérebro invisível, mas que te faz sofrer muito, tá bom? E este aqui é o cérebro que eu chamo, que eu chamo de cérebro visível. Mas os dois cérebros estão interconectados. Porque o que você sofre aqui se reflete aqui. E o que você sofre aqui também pode se refletir aqui. Por isso é que não podemos... Esse cérebro invisível é a nossa mente. Tá bom? Esse cérebro invisível é a nossa mente. E este cérebro, esse cérebro visível, aquilo que se pode palpar, que hoje em dia, se você há laboratório que você encontra cérebro humano assim, fresquinho, a sangrar ainda, você ainda pode tocar e palpar. Esse cérebro existe e é real. E ele está conectado e relacionado com o nosso estado mental, que é este cérebro, ok? Aqui você tem o consciente. Agora que estamos a falar, nós estamos a usar isso. Estamos conscientes do que estamos a fazer. Estamos aqui. Mas aqui você não tem acesso a si porque você quer ter acesso. Ok? Mas no meio de terapias, você consegue ter acesso. Se consegue ter acesso desse cérebro. Ok? Então, foi bom. Não tem nenhuma pergunta. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer a pergunta lá no grupo do WhatsApp que já estamos a criar. Pode fazer a pergunta, nas redes, vou responder. É importante estarmos, obrigada Marlene, muito bom. Maluquiça também, foi bom.
claro, foi bem claro. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Publicam a live e a próxima terá mais. Temos muitos conteúdos, temos muito o que discutir, temos muito o que debater e temos muito que aprender. As pessoas têm que saber que os nossos comportamentos têm consequências a curto, médio e a longo prazo, ok? Então, vamos evitar isso, vamos cuidar melhor as pessoas que estão ao nosso lado, porque eles se refletirão não só na nossa vida, mas na sociedade em si, ok? Foi muito bom, obrigada pelas rosas, obrigada pelo coração, os corações que estão aí a latir, muito obrigada mesmo. Vamos publicar, aproveitam publicar a live, seguir as nossas redes. E quem quiser participar na mentoria também participa e ajuda a publicar a mentoria para podermos desbloquear principalmente os empreendedores, ok? Aqueles empreendedores que já estudou tudo, mas não consegue aplicar o negócio, porque tem medo, que lhe disseram lá antigamente, nos nossos antepassados, nossos pastores, nossos padres, porque Jesus Cristo disse que é mais fácil que um camelo entra por uma agulha do que um rico entrar no céu. Essas crenças que nós cultivamos no nosso cérebro tem nos prejudicado bastante, ok? Então, o dinheiro não faz mal a ninguém. O problema é a tua mente, que quando você tem o teu dinheiro, acha que tens que abusar. É você, é a sua personalidade. Então, vamos trabalhar muito essas crenças. A Chelsea disse, antes da live terminar. Ok, o conteúdo merece. Beijo, beijo. Muito obrigada por estarem aqui presente. Sim, agora fechou o conteúdo. Merece um... Ok, isso aqui. Chelsea faz assim. Isso aqui. Não sei. Não, quer dizer que já vai acabar um bocado. Ah. O conteúdo merece isso. É tipo quando os italianos, mamma mia. Mamma mia. Muito bom. Tá bom, agora fecha já. Todos convidados pela próxima live, que será publicada já na segunda-feira ou na terça, para a live do próximo sábado, ok? Também todos estão livres de sugerir os vossos temas, do que vocês querem abordar. Nós estamos em aberto para poder esclarecer aquelas que são as dúvidas dos nossos seguidores. Beijo grande. Tchau, tchau.